pode ficar à vontade. Darei alguns informativos. Dia 27/10, o MED vai promover um show com Sibéria, lá na FIEP, às 20 horas, com o objetivo de arrecadar verbas para a construção da nossa sede própria. Certo? Então, assim, nós temos ingressos aqui, quem tiver interesse, nós temos ingressos a vender, como também temos um ponto de venda no centro da cidade, que é lá na Banca do Gilson, no Cine Center. Então, é um ponto de referência bom para todos. Também, em prol de arrecadar verbas para a construção do MED, na sede própria do MED, nós vamos realizar um bazar, nós intitulamos Arte Show. Dia 9 de dezembro, certo? Vai ocorrer nessa parte, esse primeiro andar aqui desse salão aqui do MED. Até então, estamos arrecadando roupas masculinas, femininas, infantis, sapatos, artesanato, quem tiver algum artesanato, juventudes. Então, estamos recebendo. Temos também aqui, para quem não tem conhecimento, nós desenvolvemos 2 projetos, certo? Um, que é a visita fraterna, que consiste em visitas ao setor de oncologia da FAP, que ocorre todos os sábados, das 8 horas até em volta de 11. Então, também quem tiver interesse, só é se dirigir ao portão principal da FAP, e lá todo mundo se reúne e vai fazer a visita. Temos também o projeto Pacote de Bênçãos, em que o MED assiste no momento 10 famílias. Nesse projeto nós damos a parte de assistência alimentícia, com alguns alimentos, como também temos a parte de evangelização, que nós trabalhamos separadamente com os adultos, os adolescentes e crianças. E, no caso, para fazermos essas doações,
Uma boa noite a todos. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, né, nesta instituição NED, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, ao qual temos todos como amigos, irmãos, né, e juntos nessa caminhada de divulgar a doutrina espírita, de levar os conhecimentos da doutrina espírita àqueles que buscam esta casa, que buscam orientação, que buscam ajuda, né? E aos amigos internautas, né, de várias partes do Brasil também, que Jesus possa a todos nós abençoar nesta noite e que possa os amigos espirituais nos inspirar para que possamos levar o melhor e também o entendimento mais fiel daquilo que propomos falar, sempre dentro do clima de harmonia e de muita humildade, porque sabemos que somos apenas instrumentos, né, na mão desses espíritos bondosos e misericordiosos, né, que buscam os instrumentos para que possam eles utilizá-los da melhor maneira possível. Vivemos hoje na sociedade um clima, né, de muita euforia, né, e que exige de todos nós que vivemos nesse momento, aqui reencarnado no planeta, e essas vezes vai exigir e vai forçar todos aqueles que hoje compõem a sociedade de se esforçar para se encontrar dentro de um clima de harmonia, de tranquilidade e saber buscar dentro das suas possibilidades vencer aquelas provações que chegam, as expiações, né? E saber amadurecer na possibilidade que vai justamente avançando no aprendizado nesse momento existencial. No entanto, sabemos que encontramos na sociedade aquelas pessoas que não têm um entendimento ainda maior da vida ou que se deixam levar pelas contingências, né? E assim essas pessoas procuram, não tendo esse entendimento espiritual da vida, não tendo uma estrutura de uma religião, de uma doutrina, diante de pequenos problemas, achando que aqueles problemas são maiores do que a sua força, do que a sua energia, do que aquilo que podem carregar, e muitos se propõem a fugir da vida. Muitos se propõem a deixar as suas responsabilidades desde o momento em que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. A Organização Mundial de Saúde apresenta uma estatística de 2015, onde hoje, naquela época, no planeta, 804 mil óbitos por suicídio. Nós poderíamos contar isso apenas pelas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, mas nós sabemos que isso é muito maior. E sem assomar essas estatísticas às questões do suicídio inconsciente que acontece na sociedade e que não temos essas estatísticas a nível espiritual. Quando estávamos preparando essa palestra, comecei a fazer umas reflexões sobre isso. Nós sabemos que existem os suicídios inconscientes, e são inúmeros, e por diversos fatores que fazem com que, quando chegando no outro lado, é tido como um suicida, como aconteceu naquele caso clássico da literatura espírita com o André Luiz, né? E que foi tido, chamado, naquele local onde ele estava, umbral, de suicida,
e mais na frente foi que ele foi informado e se conscientizou que realmente não aproveitou bem a sua reencarnação. Esse número alarmante de 804 mil óbitos por suicídio nos revela que a sociedade está precisando de aprender mais sobre a vida, sobre a existência, porque algo está acontecendo e pouco está se fazendo para justamente debelar esse mal que assola a sociedade hoje. Por dia, 2.301 casos de autoextermínio acontecem, isso estatística ainda de 2015. É uma verdadeira guerra silenciosa que acontece na nossa sociedade. E a maior parte destes são os nossos jovens que não conseguem encontrar o amparo na sociedade para ajudá-los a sair das problemáticas, dos vazios existenciais e outras e entre N situações em que eles se enveredam, né? A cada 40 segundos no mundo, alguém comete um suicídio. Até tempos atrás, quando a AIDS começou a surgir, era tida como o maior mal que estava justamente assolando as pessoas na sociedade. Mas hoje, né, o mal do suicídio tem preponderância em todos os casos, seja ele qual for, e que estão dizimando pessoas que se encontram sem esperanças da vida e acham que com o suicídio, exterminando o próprio corpo, vai resolver os seus problemas existenciais. Nós que somos espíritas sabemos que não é a solução, não é a resolução para resolver os problemas existenciais que tiveram como motivo justamente estes de buscar na morte, no suicídio, resolver os seus problemas. Mais alarmante ainda que a cada caso ocorrido de suicídio acontece paralelamente 20 tentativas de autoextermínio. Isso significa dizer que essas tentativas, se fossem realmente, chegassem ao seu objetivo, imagino quanto essa estatística estaria, né, tão alta, né? E por que tudo isso está acontecendo, né, na nossa sociedade, né? Com tantas facilidades, com tanto conhecimento, né? Um aparato enorme que nós temos para que estes possam ser ajudados e até minimizados, né, essas estatísticas, né? E estes não conseguem encontrar o seu caminho e a ajuda. No ano são 16 milhões de tentativas, muito mais grave do que qualquer guerra hoje que acontece no nosso planeta, né? Por isso que falamos na guerra, na grande guerra silenciosa, que precisamos vencer. No nosso Brasil, em 2017, a cada 45 minutos, um morre de autoextermínio, de suicídio. Isso, por ano, soma-se 11 mil suicídios. Entre 2011 e 2016, mais de 62,8 mil pessoas tiraram as suas próprias vidas, né? E a maioria, 79%, foram homens, enquanto apenas 21% foram mulheres. 64,4% dos casos registrados são de pessoas solteiras, viúvas e divorciadas. Poderíamos, a partir desse ponto,
fazer um breve relance de reflexão, imaginando que as pessoas que estão nessa faixa estão sozinhas, estão vazias, uns perderam a sua companhia de vida, e por perder a companhia de vida, perderam o sentido da vida e se encontram solitários, né? E o que é que nós poderemos fazer diante dessa situação? Qual a nossa possibilidade hoje de ajudar essas pessoas que precisam mais do que nós? O que é que nós podemos realizar diante dos conhecimentos que nós temos da doutrina espírita para minimizar esse quadro dessa verdadeira guerra silenciosa que acontece no nosso planeta? Estamos fazendo alguma coisa? Estamos realmente imbuídos no sentido de diminuir essas estatísticas que acontecem, porque nós sabemos que hoje é muito maior esse número que acontece em nossa sociedade, né? Algumas pessoas que conheço lá no Ceará, de algumas cidades pequenas, ligam. A semana retrasada ligou uma para mim, uma dirigente de uma instituição, preocupadíssima porque na sua cidade estava acontecendo um número enorme de suicídios e de jovens fugindo da vida. E ela perguntando o que é que ela poderia fazer, o que é que a instituição espírita poderia fazer em relação a essa questão. É tanto que depois elas me convidaram para fazer um seminário lá e terminou adiado para novembro, para que pudesse tocar nesse assunto, falar de suicídio, falar de doutrina espírita, falar das causas, falar da vida pulsante que permanece depois da morte do físico, para ver se as pessoas, esses jovens que não têm mais esperança pela vida, comecem a voltar à alegria, né, de viver. E segundo a palavra de Divaldo, certa vez ele disse: pandemia na nossa sociedade a respeito do suicídio, né? E nós poderíamos pegar justamente os exemplos de Divaldo e de Chico. Divaldo, nos últimos anos, vem sempre enfatizando a questão da vontade de viver, não obstante a sua idade, de querer ficar, de querer trabalhar, não no sentido de querer ficar preso às hostes terrestres, físicas, mas pela possibilidade de viver mais, para fazer mais, para que pudesse, nesse convívio aqui, aprender mais e evoluir mais nesse processo mútuo de ajuda e de realizar a caridade. Porque um homem de 91 anos, depois da sua folha corrida de benemerência, de caridade, de devotamento para o próximo, ainda quer estar junto conosco, né? Chico, segundo Geraldo Lemos, ele teve 7 moratórias na sua existência. Quer dizer, esses homens que se dedicaram, no caso de Divaldo, que se dedica ainda, e Chico, que se dedicou toda a sua vida em prol do próximo. Desde lá os 4 anos de idade, quando ele começou naquela fase de disciplina rígida, de aprendizado com a sua madrinha, né? O sofrimento, as surras que ele levava a cada dia, aquelas garfadas na sua barriga, aquele regime escravagista, porque quando eles iam, ela ia para o centro fazer compras com o seu filho adotivo, Chico tinha que ficar em casa para cuidar das coisas, né? E naquele meio, naquela situação, ele encontrou a sua mãe, que retornou, depois de um momento de oração, lá no quintal da casa da madrinha. Ele lembrou aquelas orações do Pai Nosso que a mãe ensinava, Maria João de Deus, e ela aparece. Mas ele não tinha percepção de que ela estava desencarnada. E ele toca naquele assunto: por que você demorou tanto? E diariamente, depois que ele levava as surras da madrinha, corria para o quintal, porque sabia que iria encontrar aquela que o amava e que
pedia a ele que aguentasse com resignação, sem chorar, os maus tratos da sua madrinha, porque em algum momento futuro ele iria encontrar alguém, um anjo trazido do céu para cuidar dele. E foi justamente Cidália, a segunda mãe, que exigiu João Pedro que ele reunisse novamente os 9 filhos no mesmo lar. E aí começou justamente Chico retornando àquele ninho de amor, às afinidades que tinha já de alguma forma com Cidália. E os irmãos também, percebendo os maus tratos que sofreu, se admiraram quando Chico chegou naquela residência por último e foi envolvido de carinho por Cidália. Mais à frente, teve que mais uma vez ficar sem uma mãe. Cidália desencarna e o faz prometer que ele teria que ir trabalhar para ajudar o sustento, para que os filhos, mais uma vez, não fossem dispostos em lares diferentes, e ele assumiu o compromisso, já trabalhando desde tenra idade. Pegava no trabalho de 1h da tarde, varava à noite, à madrugada, voltava, dormia algumas horas para ir para a escola. E quando voltava, comia o que tinha em casa e começava realmente, mais uma vez, aquela saga do trabalho. Quer dizer, a vida de Chico foi uma vida de muita disciplina, principalmente naquela fase de infância, porque a espiritualidade sabia que ele iria enfrentar durante a sua existência muitos adversários dele, da doutrina espírita, nos 2 lados da vida, que não queria que a doutrina espírita alcançasse o apogeu que hoje acontece no nosso Brasil e no planeta. Muito bem, ele poderia, diante de todas aquelas dificuldades, procurar fugir da vida, fugir daquela situação, porque ele não tinha o entendimento ainda da vida espiritual, muito menos de que ele era portador de uma mediunidade, apesar de, desde criança, já percebia os espíritos, já recebia as orientações, os conselhos, às vezes os recados que as pessoas não entendiam. Só mais na frente foi que ele, através de Perácio, num atendimento à irmã que estava obsediada, ali ele foi informado que ele tinha mediunidade e começou justamente aos estudos e aprender a lidar com aquela situação. Missionário de Deus, missionário de Jesus e missionário da... E nós temos, diante de toda essa situação que nós colocamos nesse início, a doutrina espírita como o maior antídoto para estes que não têm a esperança que perderam o sentido da vida. Porque a doutrina espírita nos coloca na posição de espíritos eternos, porque tivemos um começo, fomos criados simples e ignorantes, e nesse processo de evolução, vislumbramos uma existência infinita, de infinitos aprendizados, e ela nos mostra que nós, depois dessa vida, vamos nos reencontrar no outro lado da vida, vivos, pulsantes, desejosos de aprender, de resgatar ainda aqueles débitos que temos do passado, mas que temos também aqueles espíritos amigos que nos acompanham, que nos incentivam, que nos carregam naqueles momentos mais difíceis, mostrando que não estamos sós. Então, a doutrina espírita seria hoje e é o grande antídoto para que possamos ajudar essas pessoas desesperançadas da vida. A doutrina espírita precisa da sua divulgação, não no sentido do proselitismo, não no sentido de que devemos divulgá-la apenas por divulgar, mas a divulgação séria, dentro de um processo de bom senso, desde nos meios de comunicações, desde nos trabalhos das instituições espíritas que trabalham no intuito
de preparar os seus trabalhadores para receber aqueles que vêm receber a ajuda necessária para compreender a sua vida, para compreender as suas agruras da vida, as suas dificuldades, as suas provações e as suas expiações. Os meios das redes sociais, que nós sabemos que muito tem de negativo, muito encontramos coisas indevidas, mas a partir de um certo momento ela está sendo usada para divulgar, para levar o conhecimento da doutrina espírita. E nesse processo, nós encontramos, é muito interessante porque, diante da divulgação que nós fazemos no nosso trabalho, pessoas nos procuram em off, desesperadas, com dificuldades, querendo ajuda, querendo orientação. Sexta-feira passada, começamos o programa, em 5 minutos entrou uma jovem e disse: me ajudem, que eu estou desesperada. E eu não podia encerrar o programa naquele momento para atendê-la. No ar mesmo, convencemos ela a ficar até o final, porque depois nós iríamos conversar, porque o programa ia ser dedicado a ela. E realmente o menino que foi convidado, ele direcionou o tema todo para aquele momento, e como um momento de intuição e de inspiração, ela conseguiu ficar até o final do programa, que depois marcamos para conversar em off, através do MSN, já que ela era de outro estado, né? Para nós termos ideia do quanto há necessidade de nós estarmos preparados para levar o conhecimento que já temos em nós. Porque nós sabemos que a quem mais for dado, mais será pedido. Em Instante da Vida, lá no capítulo 40, Emmanuel coloca, lá no último parágrafo, ele coloca o seguinte: lembra-te deles, olha que coisa interessante, lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. A caridade no sentido de que possamos, onde quer que estejamos, através da nossa conduta, da nossa percepção de ver algo diferente naqueles que estão ao nosso redor, e nesse olhar as pessoas perceberem que nós temos algo a mais para oferecer, que nós podemos ir mais fundo na problemática daquele que nos procura, o daquele que nós percebemos que ainda não conseguiu encontrar um rumo, ou a quem lhe orientar, por N fatores, seja de timidez, ou medo de levar a sua problemática a alguém que não possa entender, né? E é no o exemplo de cada dia, a nossa conduta, que vamos também divulgar a nossa doutrina espírita, né? Lá no capítulo, o Cristo Consolador nas Instruções Espíritas, tem um parágrafo que eu acho fantástico, e todos nós já conhecemos ele. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruir-vos, este o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade.
Essa mensagem é do Espírito de Verdade, em 1860. Vitor Franco tem uma frase muito interessante que ele diz: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não se pode ser transformado, devemos transformar a nós mesmos. E essa frase representa justamente o nosso processo de vida, o nosso processo de aprendizado, o nosso processo da vontade de querer se melhorar, de querer se esforçar para vencer as nossas más inclinações, como Kardec próprio falou, porque inadvertidamente ouvimos pessoas, e ainda hoje escutamos lá fora, de que não vai numa casa espírita porque encontra pessoas que lá fora tem outro comportamento, e N fatores que na realidade são desculpas para fugir da própria realidade, para fugir dos trabalhos, para fugir da missão, das suas pequenas missões. Porque os espíritos trabalhadores das casas espíritas nunca vão encontrar nesse momento existencial santos para que eles possam, através deles, usar os seus instrumentos. Vão procurar nós que estamos na caminhada, vão procurar aqueles que têm a boa vontade para estes de boa vontade eles utilizarem para divulgar a boa nova. E nesse aprendizado nós vamos absorvendo esses conhecimentos, vamos nos trabalhando, né, nos esforçando para vencer ainda sentimentos que fazem morar teimosamente em nossos corações, como a vaidade, como o orgulho, como a avareza, né, e outros sentimentos que precisam ainda serem trabalhados em nós. Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la, claro, com muita responsabilidade, com muito bom senso. Aquelas pessoas que têm a oportunidade de ter a riqueza e que vêm com essa facilidade, por que não utilizar essa riqueza para proporcionar emprego, para proporcionar trabalho, para proporcionar condições para que pessoas possam buscar o sustento através daquela fortuna que ele possa encontrar e não colocar nos cofres para viver dos juros, né, e na ociosidade. Quando não é favorável, devemos transformá-la, porque muitas vezes, por conta desse momento, nós vivemos períodos de provações terríveis, de expiações. E nós sabemos, espíritas, que essas situações são para o nosso aprendizado. E por conta dessas questões, podemos transformar essas situações difíceis em momentos de aprendizado. Porque não vamos ter uma felicidade real nesse momento dessa nossa existência. Vamos ter uma felicidade, vamos dizer assim, relativa, mas como o próprio Chico viveu com as suas dificuldades físicas, desde cedo, mas nunca reclamou dessas problemáticas. A intenção dele, o que ele via na frente, seriam pessoas que estivessem com problemas e que precisavam de ajuda. Não tinha horário tinha um horário para começar as reuniões de ajuda, da carta consoladora, da orientação aos espíritos sofredores, para escutar aqueles que iam à casa da prece em busca dele para receber as orientações e os consolos da vida. Mas para encerrar a reunião não tinha, porque às vezes varava a noite, a madrugada. E assim mesmo, depois, quando o último era atendido, é que ele saía, e às vezes iam com um grupo de pessoas para tomar um cafezinho e continuar a prosa. Muito pouco ele dormia, já demonstrando que naquela infância já era um treinamento para a sua vida, para essas tarefas, para esses trabalhos, né? E nunca reclamou de nada, porque ele queria, e a missão dele era trabalhar. Por isso que nós conhecemos ele hoje como um homem chamado caridade, um homem amor. Quando não se pode transformar, aí,
nos colocamos justamente diante de uma situação que nós devemos enfrentar com resignação. Porque muitas das provações ou expiações que nos chegam não podem, e nós precisamos dela por um longo tempo, porque ela veio por conta justamente das nossas dívidas do passado e precisamos passar por todo esse processo. Não importa o tempo que ela vai durar, mas o fortalecimento do exercício da fé e na confiança de que tudo aquilo vai passar, de que toda aquela dificuldade, em algum momento ou outro, vai passar e vai encontrar harmonia e livrar-se daquela situação, daquela provação, mas dentro de um processo de aprendizado para que ela não volte mais. Devemos transformar a nós mesmos e diante justamente dessas situações difíceis, é um chamado, é um aviso que nós precisamos transformar o nosso comportamento. É um aviso de que no passado nós fomos infligidores das leis de Deus, teimosos, né? E que nessa existência, por conta dessas situações que nos provam, que nos cobram, que nós devemos buscar aquela viagem interior para se encontrar conosco mesmo, né? E diante de toda essa situação que nós colocamos até hoje, né? Essa guerra silenciosa que acontece, milhões e milhões de dólares são gastos com a busca ou levar máquinas, robôs para outros planetas, para descobrir a origem da vida, para buscar coisas que possam satisfazer o capricho daqueles cientistas, e um intenso mergulho interior. Pouco nós fazemos e pouco é ensinado para as pessoas, porque é um processo muito difícil você se colocar diante de um espelho, se desnudar diante de um espelho e admitir as nossas próprias falhas, né? E é um exercício que deve ser tentado, construído paulatinamente, porque esse exercício pode nos levar a processos de situações que ainda não temos conhecimento, ou a consciência que temos aquelas dificuldades dentro de nós, né? Então, o homem hoje ainda busca justamente varar os espaços e ele não consegue, aqui entre nós, nesse momento existencial aqui no planeta Terra, a se conhecer. E que gastaria tão pouco, ou não gastaria tanto. Lá no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, Jesus nos coloca várias situações, e Kardec coloca várias situações, que nos traz um consolo, né? E a justiça das aflições, que são as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, que só podem efetivar-se na vida futura, né? Diante das aflições da vida, existe uma justiça maior. Existe uma justiça divina que está coordenando, que está atuando, não num local circunscrito, como determinadas escolas religiosas colocam, mas é essa energia que nos envolve, que está penetrado em nós, que precisamos buscar. E é essa energia, é esse Deus Todo-Poderoso que promete justamente a justiça, que promete nos ajudar e nos amparar. Mas na frente, a causa das aflições, esse capítulo também coloca, né? E é justamente essas ações, esses conhecimentos que devemos levar para as pessoas conhecerem que as aflições que nos assolam nesse momento têm as suas causas, porque nada acontece por um acaso, nada vem de graça para nós. Existe uma causa anterior que foi o gatilho nessa existência para as aflições. Mas diante de tudo isso, Kardec coloca lá na frente os motivos de resignação, que é justamente o processo de aprendizado e de educação do espírito
para suportar as dificuldades e saber que aquilo vai passar. Aquilo vai ter um momento passageiro e que também podemos, através, mesmo diante dessas aflições, olhar para alguém e ver que o problema dele é maior do que o nosso. Olhar para um irmão que está ali caído no chão, desesperado, e percebermos que aquele problema é maior do que o nosso. Quantas vezes encontramos na rua aquela figura do bom samaritano, né, que alguns não conseguiram ajudar porque estavam mais ligados à sua própria existência, mas aquele que não tinha até um conhecimento espiritual, se compadeceu daquele que estava ali, que foi assaltado e ajudou. Porque Jesus coloca no seu evangelho que devemos ajudar aquele, porque quando ajudamos aqueles mais necessitados, é a ele que nós estamos ajudando. Porque não adianta vir para qualquer templo de outras escolas religiosas apenas para ouvir, vamos dizer, a palavra, discutir os problemas religiosos, aprender a Bíblia, aprender o Pentateuco kardeciano, se não colocarmos em prática, no exercício da lida, no esforço para ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Não adianta, não precisa, não conseguiremos abarcar o mundo, mas poderemos ajudar uma pessoa. Se ajudarmos apenas uma pessoa numa existência, eu acredito que já é um passo bem nosso. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, que trata justamente da questão do suicídio, Kardec pergunta ao Espírito de verdade: de onde vêm os desgostos pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o signifiquem? Efeito da ociosidade. Bem cotidiano isso, bem atual. Da falta de fé e muitas vezes da saciedade para aquele que exerce suas faltas com um fim útil e de acordo com as aptidões naturais. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável da espera. É a ociosidade, esse processo nessas estatísticas em que os nossos jovens são as maiorias, é justamente os núcleos familiares estão encontrando a sua falência. Porque a sociedade hoje exige que todos nós trabalhemos para manter o lar. E é importante, e é preciso, mas esquecemos de olhar aquele que recebemos no lar para ser os nossos filhos, né? De pelo menos na hora da refeição sentar ali, deixe o celular, desliga. Vamos sentar para conversar e fazer uma refeição naquele momento. Abrir um diálogo sério, conversar. Está faltando isso. Os jovens precisam entender que eles têm ali no lar amigos que podem se abrir para não, lá fora, não se abrir para as pessoas erradas, porque vão receber as informações erradas e os incentivos para aquilo que eles têm no íntimo, né? Então, o lar, e nós espíritas sabemos da importância e da responsabilidade de formar uma estrutura de lar, porque é através da harmonia da sociedade que um dia encontraremos quando o lar estiver nesse processo de harmonia e de paz. Na questão 944, não, somente Deus tem esse direito. É bem taxativo o Espírito de verdade. Vamos usar isso para... Se não conseguimos convencer essas pessoas, mas pelo menos convencer
ou eles possam refletir diante dessas verdades que o Espírito de verdade nos colocam. Na questão 944A, nem sempre o suicídio é voluntário. O que se faz? E não podemos generalizar a questão do processo ou julgar aquele que cometeu o suicídio, porque existem situações diversas ali da vida, né? Mesmo porque vai também, no momento, sofrer a causa daquilo que ele cometeu, porque está fugindo das leis de Deus. Então, na sua grande maioria, existe um consenso, mesmo no processo de depressão profunda, né, ou num processo de obsessão, um espírito pode, por ideias acalentadas nossas, como coloca Richard Simonetta, ainda bem que eu deixei o livro ali. As ideias acalentadas que, em alguns momentos, por conta de dificuldade, já vem aquela ideia, eu vou fugir da vida. Aí vem outro problema, essa vida não vale mais nada. E começa a internalizar. Aí sintoniza com aqueles espíritos que não gostam de nós. Aí começa a colocar os pacotes mentais. Se mata, a vida não vale nada. Se suicida, você vai resolver seus problemas. Em algum momento, com essa sintonia, ele vai e se mata. Mas nem por isso, e nesse momento, ele vai ser isento desse ato. Porque os espíritos podem influenciar, mas no momento do ato eles se afastam. Porque a decisão vai ser nossa, de cometer aquele ato. Não eximindo a culpa, né, dos dois, é claro, porque aquele que incentivou pode ser, como coloca aqui no Livro dos Espíritos, também tido como um assassino, dentro daquela possibilidade, né? E a questão 945, que se deve pensar do suicídio que tem a causa do desgosto da vida? Insensato. Porque não trabalhavam, ou mais uma vez, ele falou aqui de ociosidade e ele fala aqui insensatos. Por que não trabalhavam? A existência lhe teria sido... A existência não lhe teria sido tão pesada. Quer dizer, o Espírito de Verdade alerta mais uma vez para a questão do trabalho. Seja o trabalho do ganho de cada dia que nós precisamos, mas o trabalho também, o trabalho de caridade na casa espírita, na igreja católica, seja no templo evangélico, seja qual for a religião, né? É preciso o trabalho constante, ocupar a nossa vida, ocupar o nosso tempo, porque quando ocupamos o nosso tempo, não abrimos campo para que os espíritos que nós infligimos no passado venham a sintonizar conosco e começar a atrapalhar a nossa vida. Chico usava todo o tempo que ele tinha disponível para o trabalho no bem, mesmo naquela época em que ele trabalhava na fazenda modelo, terminava, ele ia se dedicar ao trabalho. Ele não tinha existência própria, porque a existência dele era estar ali com aqueles mais necessitados. Nem dono do salário ele era, porque todo o dinheiro que ele recebia era para doar para as pessoas. É por isso que ele teve tanto. Por isso que as pessoas tinham maior respeito e mandavam donativos. Quando menos esperava, vinha donativos de todos os cantos, porque sabia que ele ia distribuir 100% daquilo que eles mandavam para os mais necessitados. Podia ser um homem riquíssimo por conta das obras que ele psicografou, mas tudo, 100%, era direitos autorais de várias instituições pelo Brasil. É claro que nós não temos essa missão imensa que ele teve, não somos detentores dessa missão tão grandiosa, mas podemos fazer as nossas pequenas missões, né? Temos que nos reunir nas casas espíritas que frequentamos,
cultivar a harmonia, cultivar o sentido do diálogo, de construir. Porque quando esse grupo está construindo junto, é muito mais difícil de ser quebrado naquela figura de linguagem que Bezerra de Menezes coloca. Vamos aproveitar essa oportunidade que estamos aqui, nós que estamos aqui no NED, simbolicamente também faço parte dessa instituição, porque eu gosto muito do grupo, de nos unirmos. E nesses projetos que estão surgindo, nessas tarefas que estão surgindo, que a gente possa abraçar dentro de um clima de coração aberto, para que o trabalho cresça de Jesus. Porque o trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus. E se nós estamos divulgando a doutrina espírita, se estamos ajudando aqueles mais necessitados, é porque nós estamos ali, de frente, com Jesus. No momento em que apertamos a mão de alguém que está necessitado, estamos apertando ali a mão de Jesus. Então precisamos ser aqueles homens pontes. Para encerrar, já está chegando a hora, como aquela história que dois irmãos moravam em propriedades vizinhas, dividido pelo rio, e todas as manhãs eles andavam nas veredas até um local onde eles pudessem se encontrar, se abraçavam fortemente, conversavam coisas do dia anterior, se enchiam de harmonia e voltavam para as suas propriedades para trabalhar. Um certo dia, eles brigaram. Por motivos banais, se intrigaram e, determinado dia, o sol raiava com seu esplendor, alguém logo cedo bate à porta em um dos irmãos. Aquele jovem estava tomando café, mas deixa e vai abrir, e era um rapaz, se dizendo um marceneiro, estava procurando trabalho. Ele já maquina alguma coisa na cabeça e convida o rapaz, o marceneiro, para tomar café junto com ele. E naquela conversa ele diz, eu tenho um trabalho para você. Depois que encerra o café, ele vai até a estalagem, no vizinho, a sua propriedade, e diz, aqui está abarrotado de madeira, de tábuas. Aí apontou, está vendo aquela residência ali no outro lado? Está vendo aquele rio? Eu quero que você construa um muro de canto a canto, desde que eu não consiga mais observar e ver à distância aquele lá, aquela casa e aquela outra propriedade. Eu vou deixar a propriedade entregue a você, eu vou ter que ir à cidade e no final do dia eu retornarei. E assim o fez. Mas quando ele chega, ele tem a surpresa. E ele briga com aquele marceneiro, discute com ele, como é que pode, eu mandei você fazer um determinado trabalho, eu vou lhe pagar por aquilo, eu ia lhe pagar, e você, apontando, constrói uma ponte. E você não sabe que eu estou com problemas com aquele rapaz que mora naquela propriedade, e eu queria que você construísse um muro? E nesse momento de discussão, o outro irmão observa a ponte e tem a surpresa, e começa a se encaminhar em direção àquela ponte. À medida que vai se aproximando, parece que uma emoção toma conta dele, ele começa a largar os passos, a correr, e adentra naquela ponte, e o irmão também teve uma surpresa. Algo mexeu com ele, e ele também vai em direção ao irmão. E no meio, no meio daquela ponte eles se abraçam, fortemente, e com o tempo, ali choram, né? E se fazem as pazes. E o marceneiro se aproxima e diz, agora eu já terminei minha tarefa, eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir embora, faça a minha paga. Ele diz, não, eu preciso de você para outras tarefas, para outros trabalhos. E ele diz, não posso, a minha tarefa já foi cumprida. Eu preciso ir a outros lugares, construir outras pontes. E é o trabalho nosso, como conhecedores da doutrina espírita, sermos essas pontes, esse elo dos ensinamentos de Jesus com aqueles mais necessitados, aqueles brigados da vida, né? Aqueles intrigados das coisas de Deus. Nós temos que ser essa ponte, pequenas pontes, cada um de nós é essa ponte que pode levar
essa paz a essas pessoas e fazer com que elas percebam que existe algo maior. Existe um amor divino que nos rege e que tem uma sabedoria e uma bondade infinita que esperam que seus filhos retornem à sua casa. Então, com essa mensagem, nós queremos agradecer a todos pela oportunidade, pelas energias positivas e as emoções da noite, e que Jesus sempre possa nos abençoar em todos os momentos da nossa existência. Muita paz a todos.